Estamos de volta com o Papo de Prateleira aqui no canal Agro Revenda. E hoje vamos conversar com Guilherme Rocha Viana, que é o gerente de negócios de produtos agro da Belgo. Guilherme participou recentemente de uma live promovida aí para vários espectadores, com participação de gente de todo o Brasil. O tema: proteção de lavouras contra ataque de animais silvestres e exóticos. Está todo mundo assustado aí, né, com invasão de gafanhoto, só que a gente tem prioridades e problemas tão grandes ou muito maiores que essa invasão de gafanhoto localizada lá no sul, né, Guilherme? Animais Claro, silvestres e animais exóticos. exatamente, né? Porque ontem a gente estava muito apavorado, né? Que como o gafanhoto está assim na mídia, o mundo vai ser comido pelo gafanhoto, o que sobrar do Covid o gafanhoto vai comer. E assim, gente, é uma praga histórica, bíblica, né? Essas nuvens de gafanhoto que ocorrem com alguma recorrência, né? E aí os ambientalistas falam, é o aquecimento global. Poxa, gente, lá na Bíblia não tinha aquecimento global, não. O cara nem sabia o que era isso, né? Então, assim, essas recorrências ocorrem, mas acho que a gente pode falar de algo muito mais próximo, muito mais brasileiro do que o que a gente imagina, né? Que é quais as oportunidades que esses animais exóticos e animais da fauna brasileira podem trazer para nós que somos da indústria do agronegócio e o grupo de distribuidores, para que juntos a gente possa entregar um produto que possa melhorar a proteção das lavouras e o lucro dos fazendeiros quanto à redução das perdas. Numera para mim, por favor, ou lista os principais, os principais animais que representam essas pragas nas lavouras, tanto os silvestres quanto os exóticos. Beleza, vamos separar então em dois grupos, tá? O primeiro grupo, vamos falar de lavoura, né? Na lavoura, principalmente aves. Você tem, por exemplo, maritacas, pombas, tá? Seja pombas nativas do Brasil ou pombas exóticas, tá? Os psitacídeos, maritacas de uma forma geral, que tem uma infinidade, né? Patos, marrecos, que podem atacar as lavouras, dependendo do tipo e da afinidade que ele vai ter com aquilo ali, tá? Esses sim são animais que causam prejuízos, tá? E que você não tem hoje um manejo mecânico contra esses animais. É um tipo de convivência e entender o melhor momento para se trabalhar. Animais rasteiros, vamos falar que andam pelo chão aí. Aí a gente vai ter da fauna brasileira o catitu, cateto, cutia, paca, capivara. Basicamente por quê? Porque são animais que gostam de comer grãos. Então você planta uma lavoura, ele invade a lavoura para comer, né? Então falamos assim de nativos. Agora vamos nos exóticos. Tá? O que a gente tem de um animal exótico? O javali. Nossa, o javali. O cara da cidade nunca pisou o pé na terra e ele já tem raiva e medo do javali, né? Lembrando que o javali é uma espécie exótica, tá? Que já está no Brasil há um certo período. Desde quando o português veio para o Brasil, né, ele trouxe o seu arcabouço ecológico para a sobrevivência. O que é isso? Era uma forma de produzir comida. Então ele trouxe o trigo, que é o que ele sabia plantar, né? Ele não conhecia o milho, ele não conhecia a mandioca, né? Esses dois produtos, milho e mandioca, representou 75% da alimentação durante 400 anos no Brasil, né? Então ele teve uma importância muito importante na questão nutricional, né? E aí ele trouxe também a galinha, o porco, o cavalo e o boi. A galinha, se ela fugisse para o meio do mato, com 2, 3 minutos, uma raposa pegava ela, uma jaguatirica. O cavalo, você via depois de 100 anos de colonização da América, na região dos Pampas, aquelas manadas de cavalo, no sul dos Estados Unidos, aquelas manadas de cavalo quarto de milha, né? Aqueles andaluz, que eles fugiam para a natureza e conseguiram se adaptar muito bem. E aí o porco, que a gente chama hoje de javali. Na verdade, gente, o porco javali, ele se chama Sus scrofa. O porco do fundo de casa, aquele porco caseiro, ele se chama Sus scrofa. E o porco da granja branquinho, ou marrom tipo Duroc, ou as suas cruzas como Campbell 15, se chama Sus scrofa. É o mesmo indivíduo, por isso que eles chamam de javaporco. Bom, é um porco acelvajado, tipo javali da Europa, né? Que é aquele animal nativo lá da mata, que ele trouxe para o Brasil, cruzou com o porco de casa, por isso que ele se tornou mais prolífero. Alguns estudos falam que na Europa, principalmente na Alemanha, você tem 2,2 leitões porca ano. Tá? E no Brasil, eu vi um estudo mais ou menos sério aí que fala em torno de 7 a 8.
tá? Né? Vocês vão ver umas loucuras aí falando que dá 26 leitões por ano. Nem dentro da manga da granja mais eficiente no Brasil você consegue isso, né? Mas então, esses animais, você tem então os animais comedores de grãos, tá? Que a gente tem que criar barreiras mecânicas para que eles não invadam as lavouras e venham a comer. E assim como o desânimo ou a falta de eficiência, tá? Que teve as colonizações europeias na África, porque quando eles chegaram com esse arcabouço ecológico, o que aconteceu? Aqueles grandes leões, aqueles guepardo, comiam as vacas e os cavalos, então eles ficaram sem alimento e sem forma de se locomover. Aí veio para o Brasil, quando muito você tinha quem? A onça pintada e a onça parda, que é um felino de grande porte, que poderia sim atacar um animal como esse. Aí fala, ah, não, mas na Índia você tinha um tigre. Gente, um tigre é 2,5 vezes a 3 vezes maior do que uma onça brasileira, tá? Então, o problema que eles tiveram para lá foi muito maior do que para cá. Então, o que eu quero dizer, você tem porco aselvajado no Brasil há mais de 500 anos. A diferença que ocorreu é que, na década de 60, o Brasil começou a se especializar como um país produtor de alimento. E ele teve grande eficiência nisso. Década de 70, década de 80, década de 90. Nós atingimos a nossa sustentabilidade alimentar e passamos a exportar. Hoje, um dos players mais importantes do mundo no fornecimento de alimento, né? E aí o que aconteceu? Sobrou comida pra caramba para esses bichos. E esses bichos, gente, estão de barriga cheia. E um animal silvestre de barriga cheia, um animal exótico de barriga cheia, ele está muito sadio para se reproduzir mais. E aí veio a questão do desequilíbrio. Eu acho que se a palavra que a gente possa usar nesse nosso bate-papo hoje é essa, equilíbrio. Ele se instala no ambiente, né? Ele se instala. Vamos lá, existe um tripé, tá? Considerado para um animal exótico ou um animal silvestre, para ele ter a eficiência no ambiente. Alimento, água e abrigo. Puta, isso parece óbvio, né? Para tudo. Mas ele não é tão mais óbvio quando você entende que quando você tem um fornecimento de alimento maior, ele tende a se reproduzir mais. Por isso que em muitos países lá fora, você tem uma caça regulamentada para controlar populações e rebanhos, né? No Brasil, a caça ela fica num limbo. Em 1957, mais ou menos, saiu uma legislação que o pessoal fala, proibiu a caça. Não, não é que ela proibiu. A legislação é muito clara. Ela fala que tem que ser tomadas medidas públicas, tá, para a regulamentação da caça. Tanto é que a caça do javali é regulamentada pelo Exército Brasileiro e pelo IBAMA. Se você vai caçar com armas ou com armadilhas, tá? Agora, animais da fauna brasileira, definitivamente, nenhum deles podem ser caçados. Você me listou os animais, as aves, os animais exóticos que invadem as lavouras, e aí eu entendi que é a onça, basicamente, também, que ataca as propriedades pecuárias. Ou falta mais algum? Perfeito, perfeito. A onça parda ou a onça pintada, que é quem tem porte realmente para atacar um bovino, um equino, um carneiro, um cabrito, né? E aí, para esse tipo... Sim? Isso a gente está falando de que montante de prejuízo por ano para o agronegócio brasileiro? Infelizmente, essa é uma pergunta que ela fica com uma resposta muito ampla, tá? Nós não temos estudos claros dos prejuízos econômicos hoje causados por esses animais silvestres e exóticos. Porque o Brasil é muito grande e a gente não tem uma política pública que priorizou, tá, buscar essa informação de forma clara, né? O fato é que hoje o prejuízo fica para o fazendeiro, que não pode hoje reduzir o impacto de um ataque de um animal silvestre. Já para o javali, ele consegue conceder autorização a caçadores para assegurar para que esse caçador venha na sua fazenda e reduzir o rebanho. Mas eu te alerto que caçador é uma figura importantíssima no manejo de fauna, mas não é o elo total da cadeia. Por quê? Por mais que um caçador seja eficiente, ele não vai conseguir tirar 100% dos animais da natureza, estou falando de javali exótico, tá? E sempre vai ficar 20%, que é um animal muito esperto que conseguiu se esconder muito bem no mato, tá? Aí vem aquela questão da barreira física. Barreira física que a gente tem preconizado hoje com o telamento, né? Que são os trabalhos, os estudos que a gente faz e que a gente está divulgando, né? E aí o telamento é muito eficiente para animais que atacam lavouras e a cerca elétrica muito eficiente em controle de onças que vão atacar animais de produção.
Você falou que no site da Belgo, você pode até citar o site para os nossos internautas, quem está nos assistindo, tem vídeos, tem filmes, tem algumas Isso. informações mais sobre isso. Claro, claro. Você entra lá no site no www.belgobkert.com.br, tá? E aí nós temos alguns filmes mostrando quais são as práticas que a gente pode utilizar para o controle de javali, né? Que é o telamento com uma tela que a gente trouxe lá de fora, que se chama Javapor, né? Vamos lá, por que essa tela chama Javapor? Porque a gente trouxe lá de fora. Eu não falei com vocês que o bicho é o mesmo, é o SUS Scrofa? Então a gente trouxe a mesma tela que dá certo lá fora, trouxemos no Brasil, fizemos 5 áreas para validar o produto no Brasil, e ela está validada e agora sendo comercializada para esse objetivo. Para o fazendeiro que tem problema com a sua lavoura, cercar, fazer uma exclusão. Outras duas práticas que são feitas também no mercado, que eles fazem muito lá na região do Goiás e Mato Grosso do Sul. Eles cavam valas, né? Gente, é um negócio que é eficiente, mas é caro, precisa de muita manutenção e ele pode também envolver algum risco ambiental, já que isso pode causar algum tipo de erosão, né? Não é barato. Cerca elétrica, ela tem alguma eficiência em áreas dependendo do tamanho da população e o animal que você quer segurar, né? E agora a gente estava entrando com a parte do telamento, né? Que é uma tela específica para esse tipo de proteção. Então, a gente está falando aqui agora de 3 ótimas oportunidades, tá? Para que um fazendeiro possa implementar na sua ação, na sua proteção de lavoura, e também para a loja agropecuária ter isso disponível, já que esse problema é cada vez mais presente no meio ambiente, tá? Principalmente em áreas de lavoura pecuária. O que você destaca desse material em termos de durabilidade, em termos de resistência? Qual o diferencial da Belgo com esses equipamentos, com essa solução? Bom, vamos lá. Como a gente tem uma tela que a gente coloca ela rente ao chão, ela tem que passar rente mesmo, no chão, tá? Tem situações, inclusive em países que tem muito ataque, que você coloca a tela deitada para o lado de fora, a plantação está aqui, você coloca a tela deitada para o lado de fora, fazendo tipo uma saia. Para quando o animal vem, se ele bate na tela, ele resolve fuçar, ele fuça em cima da tela. Ou seja, principalmente camada de zinco pesada, e isso leva a maior durabilidade, maior proteção dos arames, tá? Esse é para telamento. Quando a gente fala de cerca elétrica, aquela cerca elétrica que eu falei para vocês, que nós temos lá filmes disponíveis para onça, aí nós temos 2 exemplos muito bons no Brasil, né? Que é o trabalho que a gente faz hoje lá com o grupo Pantera, no Mato Grosso, lá na região de Poconé. Esse pessoal vem divulgando tecnologia para várias fazendas, fazendo currais de contenção no pasto com cerca elétrica, que a onça, no chegar para atacar um animal, ela toma um choque bem na sua face, choque esse que não é letal, e ela recua, tá? E aí a cerca elétrica, mais uma vez, para o choque transmitir para o animal, o arame não pode estar oxidado, porque a ferrugem é não condutora. Então a gente tem que ter um arame de camada pesada de zinco, e esse arame possa, então, fazer com que ele faça essa proteção desse arame e que ele tenha vida longa, tá? Vou deixar aqui uma ressalva. Cerca elétrica para contenção de animal silvestre, gente, não é para qualquer fazenda. A fazenda tem que estar com um nível muito bom tecnicamente para que ela possa ter a eficiência necessária, porque senão essa cerca, se ela não for bem construída e não der um choque adequado, você faz é aumentar o seu problema. Pensa um animal de vida livre com fome, ele chega na beira de uma lavoura de milho. Aquele milho está assim, cheirando, ele está louco. Né? Menino na loja de doce. O que ele faz? Ele vai tentar forçar. E se esse choque é baixo, ele força, ele entra. Quando ele alimenta, ele quer resolver. Para voltar para a mata, que é o lugar onde ele se sente abrigado, ele toma um choque, ele está de barriga cheia, ele fica para dentro. Opa, eu não vou arriscar de novo, não. Eu já estou alimentado, eu já bebi água. Por que eu vou sair daqui? Aí você pode aumentar e potencializar a presença do animal na lavoura. Tá? Mas, uma cerca elétrica bem feita tem se mostrado, sim, eficiente em várias fazendas. Agora, o que a gente defende hoje? Se você quer ter uma solução realmente mais robusta, é o telamento contra animais, esses animais que são caititu, cateto, capivara e javali, ou javapor. Tá? Já na onça, você pega uma cerca de 5 fios, você vai eletrificar o primeiro e o terceiro, tá? Pode deixar o segundo fio como neutro, que na hora que ela põe a cara para passar ali no meio, que é o que ela faz naturalmente na sua vida no meio ambiente, né? Ela toma esse choque e você recua. Mas não adianta você querer pegar uma fazenda de 5.000 hectares e botar cerca elétrica nela toda, não. Você faz áreas onde você faz um domínio de proteção e você traz o gado, você recolhe o gado à noite,
onde ocorrem 90% dos ataques dos felinos, tá? E ali você coloca essa cerca elétrica para esse tipo de proteção. Então, gente, nós estamos falando aqui de um universo de ofertas para o fazendeiro, para ele proteger seu rebanho, e para o lojista, para ele poder ter o quê? Um aumento de lucratividade com uma venda de produtos para uma atividade que até então ela era obscura, tá? Ou ela não era visível aos olhos dos comerciantes, e que ela se torna um negócio real agora no Brasil. E uma garantia da rentabilidade do produtor, né? Agora, para convencer o cliente da revenda, né? Como que vocês transferem todo esse conhecimento que você está usando aqui para contar para a gente sobre esses temas, para o pessoal que vai atender lá no balcão mesmo, para quem vai estar junto com o fazendeiro, com o agricultor lá. Tá certo, tá certo. Bom, vamos falar a vida até dia 15 de março e a vida pós 15 de março desse ano, anti-Covid e pós-Covid, né? Bom, gente, a gente tem uma equipe de 7 pessoas a campo, que são técnicos, veterinários, agrônomos, zootecnistas, que fazem o treinamento, então, das lojas, dos vendedores de lojas, né? Ressalvo aqui a grande importância, tá, do balconista, do vendedor técnico de uma loja agropecuária, seja ele visitando fazenda a campo, seja ele no balcão da sua loja. Na era do governo Collor, houve uma implosão no Brasil da assistência técnica rural, aquele programa governamental que fazia um trabalho, gente, fundamental, que é pegar uma tecnologia e transformar ela de forma palatável ao homem do campo, né? Infelizmente, ficou um gap muito grande no mercado brasileiro, tá? E quem fez esse papel foi quem? A indústria de insumos juntamente com as lojas, os distribuidores. Porque quando a gente capacita essas pessoas, elas transmitem essas informações para os produtores. Claro, também não vamos deixar de merecer os técnicos de campo, que são consultores, os veterinários, os agrônomos, que fizeram todo, juntamente com o pecuarista brasileiro, com o agricultor brasileiro, a grandiosidade do negócio agrícola que a gente tem hoje, né? Mas então vamos lá, um ponto, a gente treina essas equipes e agora a gente está indo, como todo mundo, para o caminho que sobrou, para o sistema como a gente está aqui, o digital. E a gente está montando agora, acabando de afinar uma plataforma Mudo, para que esse fazendeiro possa, esse vendedor de loja agro, ele possa acessar esse site e ele receber esse treinamento, mesmo que à distância, que é muito eficiente, né? E a gente conseguir, então, dar continuidade, tá, nesses diferenciais que a gente tem, não só de qualidade técnica dos produtos, tá, mas desses novos mercados que vêm sendo criados, né? Gente, quem que ia imaginar que o Brasil ia se tornar um líder no algodão no mundo como ele se tornou, né? Quem que podia realmente, de sã consciência, falar que a gente ia ter essa matriz proteica tão importante, seja ela para pecuária de corte, seja ela para frango de corte, e agora nos suínos, que a gente está entre os Big Fives, e a gente vai ser o 4º ou 3º muito em breve, né? Esse exemplo de produção e de produtividade, ele foi construído por vários elos da cadeia, né? Então, esses elos da cadeia, eles trabalharam de forma muito harmônica, tá? E um desses elos, que é o potencial da loja agropecuária de transmitir conhecimento para as fazendas, eu acho ele fundamental. E eu vou falar, hein, que se eu pudesse jogar que, sei lá, 20, 25% da eficiência do agronegócio brasileiro, ele vem em parte da presença de boas lojas agropecuárias. Com certeza, levando conhecimento, né? Levando soluções, tecnologias, formando aí um novo conceito para esses produtores. Última pergunta, se você quiser depois complementar mais alguma coisa, fica à vontade, nosso tempo é livre. Compensa pagar pelo telamento, compensa pagar pelo sistema da cerca elétrica? Cabe no meu bolso? Bom, ótima pergunta. Vamos lá. No começo você me perguntou qual o tamanho do prejuízo. Eu escapei da pergunta porque ela é complexa, tá? Mas vamos pegar um exemplo lá do parque, lá daquela região do Parque das Emas, ali, divisa do Mato Grosso do Sul, com Goiás, ali Chapadão do Céu, Chapadão do Sul, Serranópolis. Um exemplo que veio de lá na nossa live de ontem, lá, que o Gonzalo nos trouxe, tá? Que eles têm um levantamento de perdas ali que chegou a perda anual de 15 milhões. Numa área muito pequena, né? Pequena, mas importante. Então, vamos lá. Milhões. Quanto custaria? 15 milhões, né? Que foi um levantamento que foi feito em uma safra de um ano. Se a gente for pensar que uma tela hoje, uma tela já a vapor instalada, ela sai a 12 mil reais o quilômetro, né? E se eu tiver já a fazenda com uma cerca já existente, eu compro só a tela e faço uma intervenção na cerca que já existe,
colocando sobre aquela cerca somente a tela, eu estou fazendo ali um investimento na faixa ali de mais ou menos 6, 7 mil reais por quilômetro, tá? Ou seja, a gente trabalha então com este valor para só a tela ou para o cercamento completo. Vamos trabalhar que é 6 e 12, tá bom? Então esse é o investimento que você faz para 1 quilômetro de cerca, né? E você vai cercar toda a sua fazenda? Provavelmente não. Você vai mapear as áreas que são mais complexas e você vai colocar o telamento nessas áreas, tá? E devidamente cadastrado lá no IBAMA, você vai ter, então, um manejo para a captura desses javalis no final dessas linhas de tela, tá? Se for um animal silvestre, a gente ainda tem aquele limbo que eu falei com você, que você vai ter que telar uma área maior, talvez toda a fazenda, para que ele não entre. Fico com dó e pena do vizinho. Por isso que esse trabalho, o trabalho de pragas, ele tem que ser um manejo integrado de pragas. Ninguém faz um manejo integrado de uma praga de uma lavoura agrícola hoje sozinho, sem conversar em toda a região. Porque você tira a praga daqui, corre para o vizinho, né? Agora vamos falar da cerca elétrica. 1 quilômetro de cerca elétrica lá nessa região, eles fizeram na faixa de custo de 6 mil reais o quilômetro, tá? Mas, fica a ressalva, é bom, é eficiente, mas não é para qualquer um, tá? Eu tenho hoje a certeza da importância do contexto da cerca elétrica para o Brasil e para a pecuária nacional. Mas, se a gente for assim, avaliar de forma em cadeias de valor, tá? O melhor funcionário rural, ele está hoje muito provavelmente alocado na agricultura, porque são máquinas mais eficientes, de tecnologia mais avançada, né? É uma pessoa com um nível de instrução maior. Lembra que o último dado publicado no ano passado do IBGE, tá? Você tem uma média de 13 anos de estudo para quem é da cidade e 5 anos de estudo média para quem está na área rural. Ou seja, o gap de informação, tá, é muito grande entre cidade e campo. Portanto, quem está no topo da cadeia, muitas das vezes está na agricultura e no segundo estágio estão o pessoal da pecuária, né? Porque são trabalhos mais brutos e trabalhos, então, que eles podem ser feitos com menos grau de informação técnica, tá? Não que ela seja menos tecnológica, tá? Mas quando a gente pensa num super trator, numa super colheitadeira, né? E uma pessoa que tem que ter uma grande habilidade em manejar um cavalo para poder manejar um gado, a diferença tecnológica é muito grande, né? É isso que eu quero colocar. Uma cerca elétrica, então, nessa faixa de 5, 6 mil reais, é uma cerca elétrica eficiente para controle de animais silvestres, mas, fica a ressalva, na hora da safra agrícola, ninguém pode parar ela para nada. Nada, nada, nada. Então, você tem que ter uma dedicação tão grande e o seu cercamento tem que ter uma referência e uma eficiência tão grande que você tem que manter, por exemplo, uma cerca elétrica limpa, para que ela não perca a corrente do capim que cresceu em volta dela. E lembra que a gente está tratando de uma área de lavoura, aquela área, muito provavelmente, ela tem uma boa qualidade de solo. Controlar essa área de capim, controlar uma cerca elétrica, não é uma coisa tão fácil. Só tenha a seguinte leitura: eu tenho condição tecnológica de manter cerca elétrica? Pode ir para cerca elétrica, tá? E você falou em longevidade? Tranquilamente, uma cerca dessa com camada pesada de zinco, nós temos uma tela com capacidade de duração de 15 a 20 anos, sem o menor problema. Tá, ok? Muito bem. Quer fazer mais algum complemento? Vamos lá, eu acho que a gente só pode mandar mais um recado. A Belgo Becar Arames, tá, é uma empresa multinacional de 2 grandes acionistas mundiais, que é o maior produtor de aço do mundo, que é a Arcelor, o maior produtor de arame no mundo, que é a Becar. No Brasil, eles têm uma joint venture aqui, tá? Nós somos uma empresa de mais de 100 anos produzindo no Brasil, né? E entregamos para o mercado hoje 5.680 tipos de arames todo mês, tá? E aí você lembra que você tem o arame farpado e o arame liso. E a gente está do lado de cá atendendo a toda uma cadeia de negócios e com muito foco e preocupado para o agronegócio. Se precisar de um arame novo, uma peça nova, uma tela nova, a gente vai correr atrás, a gente vai desenvolver, a gente vai trazê-la para o Brasil de forma eficiente. O nosso objetivo e o nosso lema, né, é fazer com que o fazendeiro consiga aumentar sua rentabilidade com aplicações técnicas de produtos adequados, e ele ganhando mais dinheiro, ele volta na loja agropecuária e ele volta em mim, porque toda a cadeia está trabalhando em conjunto. Eu acho que é esse que é o nosso objetivo como pecuarista, um país eficiente, ambientalmente super responsável, tanto é que a gente tem aqui hoje a abertura para estar falando de um negócio, como a gente começou a prosa, está num limbo, e a gente tem que fazer, né? O pecuarista está muito preocupado com o ataque da onça e não quer
mais ter conflito com essa onça. O agricultor está muito preocupado com a sua lavoura e ele é responsável, manteve a sua área de mata lá, no mínimo cerrado, nos seus 20%, tá? Preservadas, onde ele tem um animal silvestre, que sim, tem uma eficiência, uma importância ecológica que ele reconhece, mas ele também não quer manter o prejuízo de sua lavoura. Então, o conjunto disso tudo, a indústria de insumos brasileiras, boa, competente, associado a um grande sistema de distribuição que atende a todo o Brasil com produtos de qualidade e informação técnica, mais o fazendeiro com a sua garra para produzir, nós temos mais 500 anos para frente para a gente continuar crescendo, tudo em harmonia e equilíbrio. Palavra do dia: animal silvestre, plantação, pecuária brasileira, temos que buscar o equilíbrio. E, novamente, para fechar o ciclo, o tripé: alimento, água e abrigo, possa trabalhar bem para que cada um fique no seu canto, produzindo e entregando o alimento que a gente tanto precisa entregar para o mundo. Tá, joia. Esse foi o Guilherme Viana da Belgo aí. Viva, né, os produtores preservacionistas. A gente volta a conversar logo, viu? Obrigada, Guilherme. Obrigado. Uma boa tarde a todos. Papo de Prateleira volta em breve. Até mais.